O calor daquele fim de tarde abafava a rua de Santa Felicidade. O sol descia atrás das araucárias, e a casa de tijolos claros lançava sombras longas sobre o jardim. Dona Antônia ficou com as mãos apertadas no corrimão do deck, sentindo o cheiro forte de cloro misturado ao perfume que Viviane usava, um floral frio que parecia insistir em marcar presença. Ela não gostou da maneira como a sombra no rosto da nora se aninhou num sorriso quando se aproximou com a bandeja do chá. Se você quiser ficar até o fim, inscrever-se no canal e deixar o like, agora é um bom momento. Prometo que vale a pena ouvir até a verdade aparecer. A cena estourou como um vidro quebrado. Havia um passo fora de tempo, um sapato tocando a madeira do deck onde o degrau era escorregadio, e a voz de Rosa se partiu num grito seco. "Senhora, segura!" O corpo de Dona Antônia perdeu o equilíbrio, como se a gravidade tivesse decidido fazer uma exceção injusta. O coração de Vinícius bateu na garganta. Ele veio correndo da sala, a camiseta ainda por dentro da calça, a expressão cortada entre o choque e a incredulidade. Ninguém empurrou com força evidente. Era, se possível, ainda mais traiçoeiro. Uma dobradiça, um deslize, um encorajamento sutil que empurrava a velha para aquele limite. Dona Antônia, com o terço enrolado nos dedos, murmurou o que sempre murmurava nas horas de medo, uma frase curta, as contas clicando uma contra a outra como um relógio imperioso. E foi Rosa que a segurou pela cintura, arrastando-a de volta ao piso sólido. A água da piscina mexeu ainda em ondas pequenas, limpas, como se nada tivesse acontecido. O cloro espirrou uma pontada no nariz de Vinícius e na boca seca dos presentes. Viviane apareceu no limiar da sala com as mãos vazias, arregalando os olhos com um cuidado ensaiado de mulher ofendida. "O que foi isso? Está bem, mãe?" A voz dela tinha a segurança de quem monta uma pose e aguarda como um objeto de uso cotidiano. Vinícius apertou os ombros de Antônia como quem prende uma folha ao galho, e por um segundo seu olhar encontrou o dela e se perdeu no planeta perfeito que Viviane construíra, um consenso social onde ela nunca erra. Rosa pegou a xícara que estava na bandeja. Havia um gosto de chá frio na boca do som que ela emitia, algo cortado, que ela não conseguiria traduzir para palavras naquela hora. Ela colocou a xícara na mesa e, com a coragem simples de quem servia a casa há décadas, falou baixo para ninguém menos que Vinícius. "Não foi acidente, senhor." O peso daquelas 3 palavras ficou vibrando no ar como um sino. Depois, quando a confusão baixa se acomodou e a ambulância nem precisou ser chamada, "Graças a Deus", disse Antônia em voz muito baixa, o que veio foram pequenas observações, gestos que o coração reconhece como padrões. Rosa lembrava de quedas anteriores de uma mão que parecia inadvertidamente soltar o lenço da boca de Antônia, de pequenas trocas, óculos que desapareciam, remédios que somavam uma pílula a menos quando a caixa voltava da gaveta. Cada incidente isolado cabia numa explicação. Juntos, começavam a delinear um desenho. Vinícius, no início, acomodou as explicações que o conforto permitia. Viviane sempre foi dedicada, ele pensou. "É ansiedade", disse a si mesmo quando o irmão enviou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Mas havia uma fricção nova na sua pele, aquela sensação de que algo escondido se movia sob os móveis da casa, algo pequeno e decidido. Ele olhou para a pulseira dourada no pulso da mãe, um presente do pai já falecido, e percebeu, com um aperto que parecia arrancar pedaço de ar, que era precisamente aquilo que Viviane olhava com desejo disfarçado, com olhos que mediam valor. Rosa começou a escrever, não em um celular, que poderia desaparecer na nuvem de desculpas, mas num caderno gasto que mantinha no armário do quarto de serviço. Ali, em letras apertadas, ela rabiscou horários, palavras, coisas que pareciam tolas isoladamente. Segunda, L, xícara trocada. Terça, óculos sumiram 16 horas. Quinta, recusa de acompanhante no médico. Ao lado, desenhou pequenas setas, conectando incidentes como se montasse um mapa de rotas. Era um mapa de repetições, e a repetição é, muitas vezes, a matéria-prima do crime. Viviane, por sua vez, ensaiava a versão de mulher assustada que inteiras sociedades acreditam. "Eu só queria ajudar, Vinícius. Sua mãe precisa de alguém que não a deixe sozinha." Ela cozinhava, ajeitava, sorria para os vizinhos e postava fotos com o marido em eventos que iam do lançamento da filial a jantares discretos do conselho. Sua fala era de quem sabia curvar a verdade em ângulos que a tornavam aceitável.
Mas havia momentos em que seus dedos tremiam quando tocavam a aliança da casa, em que seu riso guardava uma borda cortante. Ninguém notou que ela ficara sozinha no escritório de Vinícius naquela tarde, curvando-se sobre papéis e pastas com uma diligência que não era apenas doméstica. O passado voltou em flashes, ligados por um nó tênue ao presente. Antônia lembrava de Alberto em silhueta, um homem de mãos grandes, amante da leveza da música clássica, que dissera uma vez, numa conversa que parecia mais com um ensinamento do que com uma promessa, que queria proteger a família até onde a escritura permitisse. Ele se foi há anos e deixou um testamento claro, mas a lei tem corredores onde a ambição gosta de morar. Vinícius crescera sob o peso do nome, entre a necessidade de afirmação e a dívida de amor pela mãe. Era esse zero elétrico que Viviane alimentava discretamente. Houve outra quebra de rotina que ninguém teria previsto. Uma figura pequena, magra, de passos curtos, apareceu na avenida de entrada da casa. O homem usava um sobretudo simples demais para o bairro e tinha uma expressão de quem não pretende atrair atenção. Rosa foi a primeira a vê-lo quando abriu o portão para recolher a correspondência. O jardineiro o chamou de estranho, mas depois confessou ter sentido um puxão na memória. Vinícius estava no escritório e não percebeu quando o homem, sem alarde, deixou um pacote enrolado em jornal na soleira da porta. Não havia bilhete. No quarto, naquele pacote, havia um anão de madeira. Era pequeno, pintado à mão, com uma barba branca como algodão e um chapéu vermelho que o sol não tinha conseguido desbotar totalmente. Antônia o segurou com mãos trêmulas e, antes que alguém pudesse explicar, sussurrou um nome que ninguém ouvira em 27 anos. José? A palavra saiu como uma concha de mar, enterrada, com areia entre os dentes. José fora empregado da casa quando Vinícius ainda brincava nos corredores, e o nome Anão fora um apelido que o próprio Alberto dera com ternura. Ele sumira repentinamente, da noite para o dia, numa tempestade de rumores e acusações que ficaram sem prova, como acontece com as coisas que a convivência quebra e a pressa do mundo não recolhe. Ninguém se lembrava direito até aquele homem pequeno reaparecer, não para pedir nada, mas para devolver algo que alguém havia perdido. Quando Antônia olhou para o anão, viu nele um detalhe que os outros não viram. A base do boneco tinha uma lasca, e sob a lasca havia uma marca, uma letra gravada com cuidado. Era a letra V, fina e ligeiramente torta. Antônia conhecia caligrafias como se conhecesse vizinhanças. Aquela curva era a mesma que aparecera em bilhetes antigos, na escrita de alguém que gostava de ordenar o mundo com pequenas notas rabiscadas. Ela sentiu o estômago encolher. A letra a levou até uma lembrança em que Viviane, anos atrás, fora vista com um pacote parecido, saindo de uma loja de antiguidades. Era, tudo junto, um fio que parecia conectar pequenos objetos a grandes coisas. Vinícius pegou o anão, sentiu o pó da madeira na ponta dos dedos e, sem saber bem porquê, decidiu que precisaria de explicações. Foi até a sala onde Viviane lia um relatório e pediu, de forma que ele achou ser firme e justa, que ela explicasse quem deixara aquele objeto ali e por quê. Viviane ergueu as sobrancelhas, o sorriso mecânico novamente posto na face. Um presente anônimo, talvez para animar a casa. Deve ser coisa de algum vizinho. Ela pronunciou vizinho com descaso, mas havia algo de ensaiado na palavra. Rosa entrou com o caderno no braço, uma decisão grave como se trouxesse uma sentença. Silenciosa, ela deixou o caderno sobre a mesa e abriu numa página onde as linhas eram provas, datas, horas, incidentes reunidos. Vinícius leu com os olhos dilatados. Aquilo não era apenas memória, era método. E por trás das anotações havia um padrão que apontava para momentos em que Viviane se encontrava sozinha com a mãe e ocorrências que sempre tinham uma justificativa pronta. "Por que você não me contou antes?" ele perguntou, com uma calma que ele próprio tentava segurar. Rosa respondeu com a voz de sempre, firme e mansa. "Porque eu sou só uma empregada, senhor, e porque eu pensei que podia estar enganada. Mas quando vi a senhora quase cair hoje, não pude mais calar." Viviane cruzou as mãos e, por um instante, ficou apenas uma imagem, os lábios finos formando uma linha. "Isso é ridículo", disse. "Você está acusando sem prova. Eu ajudo, eu cuido, a senhora é minha sogra." Havia uma espécie de acusação no fato de ser chamada de sogra. Era a tentativa de colocá-lo contra a história, de reescrever o afeto em contrato. Vinícius fechou o caderno.
As palavras de Rosa ficavam ali, como pregos na madeira da sua tranquilidade anterior. Sentiu uma raiva lenta subindo pela nuca, não de um ódio demoníaco, mas de uma vontade de proteger que o fez ver claro. Alguém usava a casa como um tabuleiro. E na ponta desse tabuleiro estava o anão, pequeno, com a letra V gravada, voltando depois de 27 anos para lembrar que coisas antigas têm poder de revelar. Quando a noite caiu, a casa se encheu de sombras longas. Antônia adormeceu no sofá reclinado, o terço entre os dedos. Vinícius ficou até tarde, olhando para documentos que ele antes julgara tranquilos, interrogando contas, contratos, mensagens. A sensação de que tivera os olhos vendados por conveniência começou a incomodá-lo de modo que não permitia dormir. Do lado de fora, a rua estava molhada de chuva fina. Alguém bateu na porta. Era tarde demais para visitas, e Vinícius abriu pensando ser um entregador. Na soleira, o homem pequeno esperou, com o sobretudo pingando e os olhos cansados, mas com uma lucidez que atravessava décadas. Quando Antônia, já acordada por algum barulho, o viu pela janela, ela levou a mão ao peito, como se o reconhecimento fosse uma lâmina. Chamou-o com um sopro. Anão? O homem sorriu, e naquele sorriso havia memórias que moravam em portas fechadas. Ele falou uma frase que ninguém mais ouviu direito, algo dito num timbre tão baixo que parecia pertencer apenas a quem viveu o passado daquelas paredes. Vinícius fechou a porta e deixou-os conversar no corredor estreito, que cheirava a madeira e limão. Lá dentro, Antônia olhou bem para o rosto do homem e disse, com a calma de quem tem um segredo restaurado: "Agora eu sei quem viu." Vinícius entrou sem entender tudo. O caderno de Rosa ainda estava sobre a mesa, e o anão, pequeno e vermelho, parecia agora uma chave que se encaixava num segredo antigo. Ele não sabia qual era a verdade completa, mas sentiu que a partir daquela hora nada mais poderia ser igual. Havia olhos observando, memórias reaparecidas e uma mulher, Viviane, que sorria do lado de fora daquele círculo de confiança, como quem respira sem ser chamada para explicar. A casa fechou-se em silêncio, mas o silêncio estava carregado. Em algum lugar entre a madeira do piso e o tilintar do terço, um padrão começava a se desenrolar até tornar impossível a convivência que antes passara por normalidade. Vinícius passou as páginas do caderno de Rosa novamente, as palavras formando uma acusação silenciosa. Repetição, intenção, oportunidade. E o anão, no centro da mesa, continuou a olhar com sua expressão pintada, pequeno e pesado como uma verdade que se tornara impossível de ignorar. Quando Vinícius virou a última folha, suas mãos tremiam. Não de medo agora, mas de uma resolução que havia tomado forma. Ele sabia que precisava ver documentos, conversar com um advogado, ouvir mais do anão e, sobretudo, perguntar a Viviane coisas que até então se permitira calar. Rosa observou-o com uma aprovação discreta. Antônia, por sua vez, ajeitou o terço no pescoço e pegou o anão como quem segura uma prova. Lá fora, na calçada molhada, alguém passava correndo, talvez um vizinho querendo entender o que acontecera. Dentro, as luzes queimavam como se a casa tivesse decidido revelar seu íntimo. Vinícius tomou uma decisão e foi até o telefone. Não era ainda o momento do confronto público, mas era, finalmente, o começo do caminho para que a casa e sua mãe não fossem mais lugares de dúvida. Ele falou o nome do advogado e sentiu o chão firme sob os pés pela primeira vez desde a queda no deck. Enquanto a noite de Curitiba aprofundava suas sombras, Rosa colocou o caderno dentro da gaveta e trancou com uma chave simples. Antônia dormiu com o anão sobre o colo e o terço sobre o peito como se rezasse por proteção física e moral. Viviane, do outro lado do corredor, fechou os olhos e respirou fundo, medindo as consequências. O jogo havia começado e agora sobrava a verdade para pavimentar o caminho. Fora isso, havia ainda uma pergunta que ninguém naquele momento ousou dizer em voz alta. Por que José voltara depois de 27 anos exatamente naquela semana? E por que, entre as marcas de madeira e os papéis velhos, a letra V surgira como um pequeno farol?
Vinícius sabia que precisava de testemunhas, de peças que colocassem o padrão diante de olhos que não tivessem sido tocados pela intimidade e, sobretudo, de coragem para desmanchar uma imagem construída com cuidado por alguém que não hesitara em usar a casa como tabuleiro. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Vinícius vislumbrou um futuro em que sua mãe recuperaria segurança, mas também viu o preço que isso poderia ter. Ele velou as anotações no escuro, prometendo a si mesmo que não permitiria mais que a aparência confundisse a verdade. E do outro lado da rua, alguém observou as luzes acesas e anotou um nome num caderno qualquer, como se a cidade inteira começasse a tomar nota de uma história que acabara de recomeçar. O retorno inesperado do anão havia despertado algo que por anos dormira. E quando Antônia, no meio do sono, apertou o boneco com mais força, sussurrou uma frase que ninguém ouviu direito. Agora eu vi. Havia nisso, mais do que surpresa, o alívio de quem reconhece finalmente um rosto entre as sombras. Pela manhã, a casa parecia menor, como se tivesse encolhido para acomodar o peso das coisas que agora sabiam. O sol se infiltrava tímido pelas cortinas, desenhando no chão retalhos de luz que tremiam com o vento. Vinícius ouviu Antônia mover-se no quarto e hesitou antes de entrar. Havia no gesto a consciência de que tudo, naquele lar, mudara de posição. Não apenas os móveis, mas as lembranças que habitavam cada canto. Ela estava sentada à beira da cama, os dedos enlaçando o anão de cerâmica como se fosse parte do próprio corpo. Quando viu o filho, sorriu com uma calma que lhe parecia toda nova. — Você ligou para alguém? Perguntou ela, voz baixa, ainda pesada do sono. — Falei com a advogada, mãe. Ela vem hoje. A resposta saiu mais firme do que Vinícius imaginara. A firmeza vinha de algo além da explicação prática. Vinha da determinação que crescera no escuro. Antônia assentiu, mas foi a frase que disse em seguida que fez o peito dele apertar. — Ele voltou. Eu sei onde ele deixou as coisas. Houve um silêncio. Vinícius quase não sabia se aquilo era confirmação ou fragmento de delírio. Antônia apertou o anão, levantou-se com dificuldade e foi até a cômoda onde na noite anterior Rosa guardara o caderno. Abriu a gaveta com um cuidado de ritualista, passou a mão entre os objetos até achar o que procurava. Um pequeno retalho de madeira, liso, com uma entalhe em forma de V tão gasto que mal se distinguia. — Eu tirei daqui, há muito tempo, disse ela, olhando para o objeto como quem reencontra uma peça de roupa esquecida. Escondi, não lembro por quê, mas lembro do alívio. Era uma sensação de fechar uma porta. Vinícius observou a marca no pedaço de madeira. Era a mesma letra que ele tivera a impressão assim que encontrou o caderno de Rosa. Um V que podia significar qualquer coisa, ou nada. Havia, contudo, na maneira como a letra fora gravada, uma pressa e um pressentimento, como se quem a fizera temesse ser interrompido. Quando a advogada chegou, Helena, de olhos atentos e cabelo preso num rabo prático, entrou como se levasse consigo um mapa. Falou baixo, objetivamente. — Primeiro, vamos registrar tudo, fotos, cópias do caderno, das anotações. Em segundo lugar, segurança. Avaliar a necessidade de medida protetiva, principalmente enquanto buscamos os documentos que provem o que você suspeita. Ela olhou para Antônia com a sutileza de alguém que já havia visto memória e medo coabitarem no mesmo corpo. Temos que garantir que ninguém retire nada daqui. Helena sugeriu que não falassem por hora com vizinhos nem com a polícia sem um plano, que a exposição prematura poderia empurrar alguém a desaparecer com provas. Vinícius concordou. Os passos seguintes seriam cautelosos: sacar cópias, analisar datilografias, descobrir quem era realmente José, quais eram seus vínculos com a família. Durante a tarde, enquanto Rosa ajudava a digitalizar páginas, fotografar o quarto onde o anão parecera ganhar importância mística, Vinícius voltou à sala e pousou o objeto de madeira entre as mãos. Era mais pesado do que parecia. Ao virar-o de lado, notou que havia uma cavidade, pequena, quase imperceptível, como se algo ali tivesse sido encaixado muitas vezes e depois retirado. O anão, que até então fora apenas uma figura pintada, ganhou na cabeça de Vinícius uma nova utilidade: a sensação de encaixe. — Antônia, você lembra se havia algo que combinasse com isso? Perguntou, sem esperar demais.
Ela fechou os olhos como se abrisse uma gaveta de memória. Um jogo, um mosaico. Era para fechar. Eu o usei para tampas de uma caixa. Depois, quando ele se foi, eu tirei e joguei fora. Achei que não precisava mais. Rosa, que escutara o diálogo, aproximou-se como quem entende a direção de um raciocínio. E se ele voltou por essa caixa, murmurou, se tem algo aí que José queria? A hipótese deu ao lugar um ar ainda mais pesado. Não era apenas a recuperação de um segredo, podia ser a busca por algo discreto mas vital, cartas, fotos, um documento que explicasse tudo. Num canto da sala, Viviane lavava uma xícara com movimentos curtos e controlados. Observava-o sem se aproximar demais. Havia nela uma calma de quem sabe que há mais delírios do que fatos, e que às vezes é melhor esperar o silêncio alheio se desfazer sozinho. Na rua, a cidade continuava. Placas brilhavam, carros passavam, uma senhora varria a calçada ensopada. Mas para Vinícius, cada ruído parecia uma contagem. Ele decidiu não esperar que José cometesse o próximo passo e resolveu procurar o lugar de onde Antônia tirara a tampa, o deck. Naquele lugar, onde a queda se dera anos atrás e onde o buraco de memória parecia mais largo, ele passou as mãos na madeira velha, procurando juntas, rachaduras, qualquer coisa que se abrisse como segredo. Debaixo de um assoalho solto, numa fresta que quase passara despercebida, encontrou algo que fez o coração tremer, uma pequena cavidade forrada com pano. Retirou o tecido e dentro havia um envelope amarelecido preso por um cordão. O selo fora cortado, mas as letras no papel ainda eram legíveis. Havia um nome, uma data e, no canto, aquele V que já começava a ganhar olhos. V, com a caligrafia inclinada para a direita, como se quem a escrevesse tivesse sempre pressa. Vinícius não abriu imediatamente. Levou-o para a sala, sentou-se diante de Antônia e ofereceu-o com cuidado cerimonioso. "Mãe, você o escreveu?" perguntou. Ela tocou o envelope como se passasse o dedo por um rosto antigo. "Não fui eu, mas lembro dele. José gostava de deixar sinais. Ele dizia que a casa era um lugar de promessas, escondia coisas como quem guarda remédios num armário." Uma sombra atravessou seu rosto, um traço de lembrança que veio rápido e sumiu. "Eu não quero que ele volte para isso." O papel tremia nas mãos. De Vinícius quando ele finalmente abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia dobrada e um bilhete curto, em letra acelerada. A foto mostrava uma mulher jovem, de costas para a câmera, olhando para o horizonte de um rio que poderia ser o Iguaçu ou outro qualquer. Ao seu lado, um homem com ombros curvados segurava uma pequena figura, um brinquedo, que parecia estranhamente similar ao anão de cerâmica. No verso, uma anotação: "Guardar até que a casa saiba." E ao lado, a letra V, acompanhada de uma data que fazia com que o estômago de Vinícius apertasse: 27 anos antes. A coincidência já não era plausível. O retorno de José, a reentrada do anão, a reabertura daquela tampa, havia um fio que se estendia no tempo e agora puxava. Na noite seguinte, sem avisar, Vinícius saiu. Queria ver com os próprios olhos quem marcava aqueles dias. Viviane ficou na varanda, a xícara esquecida entre as mãos. Ele observou-a por um instante antes de partir. Ela o olhou com uma expressão que misturava receio e desafio, como se dissesse: faça o que deve, mas saiba que não estou do lado de quem quebra o silêncio por amor à curiosidade. Pelas ruas de chuva fina, numa calçada que levava a um mercado de esquina, viu Viviane cruzar com uma figura encolhida sob um casaco escuro. Ficou a uma distância prudente. O homem moveu-se com a lentidão de quem conhece atalhos naquela cidade e por um momento Vinícius teve certeza. Era José. O rosto não era o mesmo da foto antiga, mas havia uma familiaridade cruel. Uma cicatriz no lábio, um modo de segurar o ombro como se carregasse sempre um peso. Eles trocaram poucas palavras. Viviane tocou o antebraço dele num gesto que não parecia de amizade, e o homem entregou-lhe algo pequeno, prático, guardado em uma palma enrugada. Vinícius imaginou um pedaço de madeira, uma medalha, uma carta. Observou-os até que, de repente, José virou, viu-o e por um segundo os olhos se encontraram. Não houve reconhecimento imediato, só a compreensão de que algo ali era um risco. José virou a esquina e desapareceu entre os carros.
De volta à rua onde moravam, Vinícius esperou que Viviane entrasse. Quando ela passou por ele, o rosto dela estava pálido, os olhos fugindo. "Você me seguiu", disse ela, sem surpresa. A afirmação era algo que sabia, não que supunha. "Você falou com ele?" Vinícius não procurou rodeios. Viviane parou. No ar havia um cheiro de chuva e de café frio. "Falei." A palavra veio sã, sem floreio. "Ele me deu isto." Abriu a mão e mostrou um pequeno relicário com um V gravado. A joia tremia entre os dedos dela, como se as vibrações do tempo ainda a atravessassem. "Diz que é a última peça, que com ela eu posso calar ou abrir." Vinícius sentiu uma pressa que lhe subiu pela garganta. "O que ele quer?" Ela mordeu o lábio. "Não sei, mas sei que É só por mim. José veio para fechar algo que nunca foi fechado. E às vezes, fechar coisas significa destruir. Às vezes, significa lembrar as pessoas que elas não têm o direito de esquecer." As palavras dela deixaram no peito de Vinícius um gosto metálico. Havia naquele aviso um pedido velado: cuidado. A consequência do que viriam a descobrir podia não ser só a verdade que curava. Podia ser também a verdade que destrói reputações, que desata laços e expõe cicatrizes antigas. Na madrugada, enquanto a casa dormia com a respiração lenta de quem sobreviveu à véspera, Vinícius sentou-se novamente diante do anão e do relicário. O V parecia agora menos uma letra e mais uma chave que acionava memórias. Ele pensou no advogado, nas precauções, no que significaria abrir aquela caixa em público. Mas havia outra urgência, a necessidade de saber quem, entre Viviane e José, carregava a história com mais propriedade. Se José voltara para ajustar contas, talvez não fosse só com a casa, talvez fosse com pessoas que ainda viviam entre as paredes. Havia também a pergunta que se tornara mantra: por que agora? Por que depois de 27 anos? Vinícius sabia que respostas viriam acompanhadas de dor e que algumas delas poderiam exigir escolhas que não se podia reverter. Resolveu então uma ordem mínima de ações: preservar, confrontar, proteger. Primeiro, faria cópias de tudo. Depois, marcaria para que Viviane lhes contasse o que sabia. E por fim, com a advogada, avaliariam até que ponto a verdade precisava sair das sombras, e se era possível fazê-lo sem que a casa se transformasse em campo de batalha. Enquanto o relógio marcava as horas com sons pequenos e firmes, Vinícius olhou pela janela para a rua onde a chuva desenhava riscos no asfalto. Lá, a cidade seguia. Pessoas que não sabiam que, naquela casa, uma história havia acordado. Dentro, no entanto, as lâmpadas piscavam como olhos atentos, e o anão, sobre a mesa, parecia observar tudo com a paciência de quem sempre soube que o tempo teria de ser confrontado. A madrugada trouxe um vento que veio de longe, como se soprasse memórias das margens do rio. Vinícius guardou o relicário numa caixa, junto às páginas do caderno digitalizado, e trancou-a numa gaveta que antes jamais considerava valiosa. Depois, antes de dormir por alguns minutos, falou com a mãe no quarto. "Vamos descobrir, mãe. Vou proteger você. Não vou deixar que ele reescreva o que aconteceu." Antônia murmurou algo indistinto. Apertou o anão como quem assegura a própria respiração e dormiu. Vinícius pôs a mão sobre o papel do envelope e prometeu a si mesmo que, fosse qual fosse o preço, nada daquela casa nem das suas memórias voltaria a ser alheiro. No dia seguinte, com a advogada pronta para iniciar o protocolo de proteção e com Viviane marcada para contar o que sabia, Vinícius saiu pela rua. Enquanto caminhava, a impressão de olhos sobre a casa não o deixou. Em algum ponto, onde a chuva desenhava riscos no asfalto, lá a cidade seguia. Pessoas que não sabiam que, naquela casa, uma história havia acordado. Dentro, no entanto, as lâmpadas piscavam como olhos atentos, e o anão, sobre a mesa, parecia observar tudo com a paciência de quem sempre soube que o tempo teria de ser confrontado. A madrugada trouxe um vento que veio de longe, como se soprasse memórias das margens do rio. Vinícius guardou o relicário numa caixa, junto às páginas do caderno digitalizado, e trancou-a numa gaveta que antes jamais considerava valiosa.
Depois, antes de dormir por alguns minutos, falou com a mãe no quarto. Vamos descobrir, mãe. Vou proteger você. Não vou deixar que ele reescreva o que aconteceu. Antônia murmurou algo indistinto. Apertou o anão como quem assegura a própria respiração e dormiu. Vinícius pôs a mão sobre o papel do envelope e prometeu a si mesmo que, fosse qual fosse o preço, nada daquela casa, nem das suas memórias, voltaria a ser alheio. No dia seguinte, com a advogada pronta para iniciar o protocolo de proteção e com Viviane marcada para contar o que sabia, Vinícius saiu pela rua. Enquanto caminhava, a impressão de olhos sobre a casa não o deixou. Em algum ponto, onde a calçada fazia uma curva, notou uma figura de costas anotando algo num caderno. Quando tentou se aproximar, a pessoa dobrou a esquina e sumiu. Só então percebeu que não era apenas a cidade que começara a tomar nota. Havia outros olhos, outros registros, outros interesses. O fio estava puxado. Era questão de tempo até que alguém resolvesse puxar com força. Vinícius respirou fundo. Era preciso escolher quem enganchar naquele conflito: a verdade, a coragem ou o silêncio. E naquela linha tênue, cada passo importava. Quando voltou para casa, a campainha soou. Era Helena, e com ela trazia um envelope lacrado do cartório, páginas de um inventário e a promessa de que, ao menos por enquanto, a casa estaria sob um guarda-chuva legal. Mas havia também uma carta anônima entre os documentos, colocada por alguém que soubera mesmo antes que os papéis fossem solicitados. No envelope havia uma única frase escrita à máquina: "Cuidado com o que você chama de lembrança. Ela pode ser um aviso." Vinícius segurou a carta como se fosse um novo mapa. No canto, rabiscado a caneta azul, havia um V. Ele deixou a folha sobre a mesa, respirou e, pela primeira vez, deixou que o medo e a determinação se assentassem lado a lado. Havia agora pouca margem para hesitação. E no silêncio que se seguiu, a casa acreditou, por um momento, que poderia suportar aquilo que vinha. Mas fora dela, a cidade já escrevia suas próprias notas e traçava caminhos que talvez levassem José a outro lugar, ou, talvez, aproximassem, finalmente, a verdade que ninguém queria nomear. Vinícius fechou a janela. Do lado de fora, o vento levantou mais forte, e um som de passos distantes fingiu ser apenas chuva. Viviane entrou devagar, a bolsa apertada contra o corpo como se fosse um cofre. Seus olhos evitaram o olhar de Antônia por um instante, uma mistura de reverência e pavor, e pousaram direto em Vinícius, que a convidou com a cabeça. A chuva lá fora fazia um ruído constante, como se empurrasse a cidade para longe da conversa que ia começar. Helena fechou a porta atrás delas e deixou os papéis sobre a mesa como uma barreira formal. O anão de porcelana continuava no mesmo lugar, iluminado pela lâmpada baixa, projetando uma sombra longa e dura. Viviane tirou um pacote de dentro da bolsa. Era pequeno, embrulhado num papel amarelado preso com uma fita gasta. Quando pousou sobre a mesa, o silêncio entrou junto. Um silêncio pesado, que sabia ler promessas e julgamentos. "Não sei direito como começar", disse Viviane, a voz baixa, trêmula. "Eu trouxe isto porque não consigo mais carregar sozinha, e porque agora vocês precisam saber." Vinícius estendeu a mão, querendo apreender o objeto sem ansiedade, como se o ato de tocar pudesse proteger ou acelerar a verdade. Helena observava, aprumada, pronta a interceder com legalidade se preciso. Antônia, adormecida no sofá por fração de minuto, despertou com o movimento e apertou o glúteo. Anão contra o peito, os dedos finos fechando-se como quem segura um ponto de apoio. Viviane desamarrou a fita. Dentro, envolto por um tecido fino, havia um medalhão. Era redondo, com o mesmo V gravado, mas gasto, como se alguém o tivesse acariciado muitas vezes. Ao abrir, as faces internas do relicário guardavam algo que não era só metal. Um pequeno papel dobrado, uma mecha de cabelo muito escura e uma fotografia reduzida, amarelada nas bordas. A fotografia mostrou uma criança, um rosto pequeno, olhos grandes demais para a idade e um sorriso que parecia capturado por acidente. Vinícius sentiu um frio que não vinha da chuva. Antônia, que olhava de olhos úmidos, deixou escapar um som que poderia ter sido um nome. "Lúcia!"
murmurou ela, num firo de voz. Viviane assentiu. Era ela. Eu a conheci por uns dias, disse, as palavras começando a fluir em devaneio contido. Morava aqui, era a menina do relicário. A casa pareceu inclinar-se para ouvir. O relógio retomou seu tique, e a chuva fez com que o mundo lá fora ficasse ainda mais distante. Eu era nova então, continuou Viviane. Trabalhava para a família de uma senhora que dava aulas. Às vezes, ela deixava a garota aqui com a dona Antônia, enquanto ia cuidar de outras coisas. Eu a via brincar no quintal. Tinha uma gargalhada que parecia encher a cozinha. Helena prendeu o queixo. Viviane, precisamos de datas, detalhes. Qual era a idade dela? Quando vocês a viram pela última vez? Viviane fechou os olhos por um segundo e contou os dias devagar, como se estendesse um fio para não perdê-lo. 27 anos. Eu lembro porque era o ano em que o rio encheu mais cedo. Ela devia ter uns 4 anos. A última vez que a vi foi numa noite de domingo. A dona Antônia tinha uma visita, um homem que vinha lutando com um pedaço de lembrança que pesava mais do que o que era permitido carregar. Vinícius não percebeu quando a mão de Antônia procurou a sua. Ela apertou, pediu sem dizer palavra. José, disse ela, num sopro. Aquele nome fez as paredes respirarem. Vinícius sentiu-o como uma presença física, o homem que voltara ou que talvez estivesse prestes a voltar, o nome que pendia no envelope anônimo, o V que aparecera impresso nos cantos das coisas. José vinha à casa, prosseguiu Viviane. Sempre à noite, uma vez por mês, às vezes mais. Ele não falava muito. A dona Antônia sorria para ele como se ele trouxesse coisas do tempo em que a casa tinha outra felicidade. Ele levou a menina na noite em que não a vimos mais. Foi assim. Entrou, embrulhou a criança num cobertor, disse que ia levá-la para ver um parente que morava longe. Era o que a senhora repetiu depois. Mas voltou. Só com as mãos vazias. Helena trocou um olhar com Vinícius. A advogada teve o cuidado de não pronunciar juízo, mas a expressão já traía a gravidade do relato. Você disse que ele voltou sem a criança? Perguntou. Voltou, confirmou Viviane, e depois saiu outra vez, mas não trouxe Lúcia. A dona Antônia chorou muito. Eu mesma corri para procurar pelo bairro, por dentro das casas, pelos bancos do rio. Alguém contou que viu um carro com um homem de cabelos compridos junto ao armazém do outro lado, mas ninguém sabia quem ele era de fato. Não havia boletim, não havia vendedor para ouvir. Era outro tempo. As pessoas não mexiam em assuntos que causavam ruído. Eu tentei contar, implorei que registrassem, mas ela ergueu as mãos, como se empurrasse um vento que a silenciara depois. O nome de José caiu sobre a mesa como um objeto que não sabia cair direito. Vinícius sentiu uma mistura de incredulidade e reconciliação. Incredulidade por nunca ter ouvido, reconciliação porque, de algum modo, a peça encaixava. Era possível e aterrador que a vida dele e a de sua mãe tivessem sido construídas sobre algo escondido. Antônia fechou os olhos e puxou o anão mais para si, como se pudesse devolver à peça a função de protetor. Eu não contei, disse ela, com a voz fragmentada, porque me disseram que não era para eu falar. Disseram que assim seria melhor para todos. Eu acreditei. Acreditei que proteger assim era o certo. Viviane falou então do medalhão, de como o V sempre estivera presente nos objetos da menina, de como, depois da noite em que Lúcia desapareceu, alguém passou a deixar pequenos bilhetes com a letra V rabiscada nas portas do bairro, como se fosse um aviso ou uma assinatura. Eu peguei o relicário porque achei que era minha responsabilidade, confessou. Guardei-o por anos. Quando ouvi que José voltara e que alguém andava perguntando pela casa, pensei que se o relicário fosse colocado aqui, em segurança, talvez algo fosse se mover. Vinícius sentiu um aperto se formar no peito. A ideia de que a verdade pudesse ser um motor, libertando coisas guardadas, parecia ao mesmo tempo solução e perigo. Ele pensou nos passos que ouvira pela rua, no caderno de notas da figura que sumira, no envelope anônimo e na letra mecânica que aconselhava cautela. Havia agora um padrão, sintomas de uma história que começava a ser reescrita por mãos diferentes. «Por que você não veio antes?» perguntou Helena, com a voz que não permitia julgamento, apenas necessidade de informação. Viviane parecia pequena diante da pergunta, mas respondeu com firmeza nova. Porque tinha medo, disse.
Tinha medo do homem que visitava a casa. Tinha medo de que, se alguém soubesse que eu havia guardado isto, viesse me perguntar o que eu sabia e me levasse embora. Ainda ontem recebi um telefonema com uma respiração do outro lado. Só isso. Não ouvi a voz, mas senti que era para eu calar. Não aguento mais. Se vocês vão lutar por isso, quero que saibam que eu não escondi por maldade. Escondi por medo. Vinícius olhou para a mãe. A mãe olhava para o medalhão como se, ao examiná-lo, encontrasse suas próprias falhas escritas em tinta. Ele percebeu algo que lhe era novo. O medo dela não era só de ser descoberta. Era medo do que a descoberta traria atrás. Memórias que poderiam desfazer a pessoa que ela se tornara. Precisamos fazer isto direito, disse Helena, sequencial e prática, já pensando em registrar a peça, em preservar cadeia de custódia, em preparar possíveis medidas de proteção para Antônia. Não necessariamente para expor agora. Primeiro, documentação. Depois, se houver indícios de crime, registrar. E até lá, medidas para preservar a segurança de vocês. Câmeras nos acessos, comunicação restrita, uma lista curta de quem pode saber. Vinícius assentiu. O apelo da legalidade soou aliviador e, ao mesmo tempo, insuficiente. Havia coisas que a lei poderia alcançar e outras que escorregavam pelas frestas. Silêncio, culpa, memórias que feriam sem deixar marca física. Ele pensou no homem anotando na calçada, no recado anônimo e no ver rabiscado no canto da carta. Aquela assinatura era mais do que uma marca, era um aviso funcional. Antes que pudessem desenrolar um plano concreto, um som identificável cortou o recinto. Uma batida breve na janela do fundo, abafada pela cortina. Todos se voltaram simultaneamente. A chuva parecia abafar qualquer detalhe. Ainda assim, o som exterior soara nítido como um estalo de ligação. Vinícius levantou-se devagar e foi até a cortina. Do outro lado, a rua estava vazia. Um carro, distante, deixava rastros de água brilhante nas luzes. O passeio estava úmido, não havia figura à vista. Mesmo assim, sobre o batente da janela, alguém havia deixado algo. Um bilhete dobrado, preso por um peso pequeno, como uma moeda. Ele abriu com as mãos que tremiam levemente. Era curto. As palavras, escritas à máquina, formavam uma sentença seca. Não cave demais. O passado se defende. No canto, outra vez, o V, agora impresso com tinta forte. Vinícius sentiu a casa encolher. A proteção legal, a advogada pronta, a confissão de Viviane, tudo isso parecia insuficiente frente àquilo que se anunciava como silêncio ativo e ameaçador. Helena apareceu ao lado dele sem barulho, lendo por cima do ombro. Vamos precisar de mais sinais do que uma ameaça anônima, murmurou. Mas a palavra não continha consolo. Viviane, pálida, segurou o medalhão como se lhe fosse confiar a alma. Eu achei que trazer isto era um alerta, disse. Mas talvez seja exatamente isso que eles querem. Fora, na rua, passos cruzaram o asfalto. Não havia mais dúvidas. A cidade já não só anotava, também respondia. Vinícius imaginou José em algum ponto daquela rede de olhares, voltando para reivindicar, ou para apagar, e percebeu que a escolha que havia prometido à mãe exigia agora um cálculo frio. Preservar o lar e, simultaneamente, abrir o que fora selado. Ele voltou para a mesa com o relicário nas mãos, o metal frio transmitindo uma sensação de responsabilidade. Olhou para a mãe, para Viviane, para Helena. Seus dedos fecharam-se com mais firmeza. Vamos catalogar tudo, disse, e a frase teve a dureza de uma decisão. Fotografe cada detalhe, Helena. Viviane, você ficará conosco hoje. Antônia, se sentir que é demais, me diga. E, acrescentou, a voz mais baixa, quase um juramento, ninguém mais entra nesta casa sem que a gente saiba. A chuva, por um momento, pareceu responder com fúria maior. Do lado de fora, as luzes do poste tremeluziam, e na rua molhada, uma sombra parou em frente à casa, como se avaliando a fachada antes de seguir em frente. Vinícius estudou o reflexo daquela sombra na vidraça. Era solitária, impessoal, porém determinada. Enquanto Helena começava a organizar o inventário, pedindo a Viviane que descrevesse tudo o que lembrava daquela noite, Vinícius foi até a gaveta onde havia guardado o envelope com o relicário e o caderno digitalizado. Trancou-a de novo. Por trás da madeira, papéis e objetos aguardavam seu destino, e ele soube que cada escolha dali por diante teria um custo.
Quando voltou à mesa, a conversa já se aprofundava em detalhes, horários, nomes de pessoas que haviam passado pela rua, possíveis testemunhas que ainda viviam ali perto. A casa, por dentro, sentiu-se menos como abrigo e mais como um palco montado para uma cena antiga que voltava a ser encenada. O anão, imóvel, parecia menos uma peça e mais um guardião que observava se as alianças seriam de defesa ou de revelação. Alguém bateu de novo na porta. Desta vez, uma batida formal, medida. Um toque que não pedia permissão, exigia presença. Vinícius caminhou até a entrada com o coração batendo firme, enquanto a chuva se transformava em um rumor que preenchia os espaços vazios entre as palavras. Ao abrir, encontrou na soleira um envelope azul, sem remetente. Ao levá-lo para dentro, notou, no canto, traços de lama que não provinham da calçada molhada, mas de um sapato que passara correndo por alguma estrada de terra. Helena abriu o envelope com mãos rápidas. Dentro havia apenas uma folha impressa, uma lista de nomes. No topo, o V. No fim, um endereço, um lugar que ninguém ali reconheceu de imediato, um ponto fora do mapa das conversas anteriores, e, ao lado, uma data, próximo sábado. Vinícius leu e sentiu que o tempo se apertava. A página não era só convite, era convocação. Havia naquela lista nomes de pessoas que apareceriam no inventário, moradores antigos, um padre aposentado, um comerciante do mercado central. Era como se alguém estivesse dizendo: reúnam-se, vamos ver o que a lembrança revela. Ele guardou a folha. Lá fora, a sombra havia desaparecido, mas o sinal estava lançado. Decisões teriam de ser tomadas em horas, e não em dias. Vinícius olhou para a mãe, que apertava o anão como se, finalmente, encontrasse um sinal de coragem em algo que nunca foi apenas porcelana. Se isso for um chamado, disse Helena, precisa ser esperado com cuidado. Precisamos de plano, confirmações e de avisar a autoridade se houver risco. Não podemos ir sozinhos. Viviane suspirou, o rosto iluminado por um cansaço antigo. Eu vim porque achei que devia, repetiu, simples e direta. Se vocês acharem que é uma armadilha, eu mudo de ideia. Mas se for verdade o que sinto, então este é o momento. Não podemos mais deixar a casa com lembranças que ninguém cuida. Vinícius não respondeu de imediato. Olhou de novo para o relicário, para a foto, para a mecha de cabelo. Sentiu o peso da promessa que fizera a mãe e compreendeu que proteger, talvez também expor. Em algum ponto entre as duas coisas haveria sangue, ou lágrimas, ou ambas. Ele respirou e fez um movimento que soou como resolução. Vamos saber quem escreveu essa lista, disse. Vamos mapear quem pode estar envolvido, e se for preciso, chamaremos a polícia. Mas não vamos permitir que tudo volte a ser decidido por quem bate na janela à noite. A frase foi simples, humana, e no seu interior havia a rugosidade de quem se prepara para atravessar uma rua escura. Lá fora, a chuva começou a ceder. No asfalto molhado, deixava-se ver agora o contorno exato das pegadas, que pouco antes haviam passado correndo. A cidade respirava, e o vento trouxe consigo um fio tênue de cheiro de terra. Ninguém falou por um momento longo demais. Cada um ali sabia que o sábado se aproximava como um possível limiar, e que, quando a manhã chegasse, a casa deixaria de ser apenas abrigo e voltaria a ser palco. O anão, alto sobre a mesa, continuava a observar, impassível. Vinícius fechou os olhos, lembrando-se da promessa sussurrada na noite anterior. Vamos descobrir, mãe. Vou proteger você. Fez dela um mapa que não podia mais seguir só. Precisava de aliados, de informações e de coragem. E de sorte. Do lado de fora, alguém começou a escrever algo numa caderneta com pressa. A letra não era da máquina das cartas, não era o V cortado com fita. Era caligrafia cuspida, humana, e o traço principal era firme. A figura, por fim, guardou o caderno sob o casaco e desapareceu na curva, levando com ela uma certeza. Havia quem anotasse, e havia quem lesse. E entre os dois, um encontro se aproximava. Dentro, a conversa recomeçou, agora com nomes e horários. Telefones para ligar, pessoas a afastar da casa ou a convidar.
Eles começaram a desenhar, pela primeira vez, um plano que não fosse apenas reação. Enquanto isso, a cidade continuava seu trabalho indiferente, e o relicário, finalmente colocado sobre um papel branco, parecia brilhar mais do que antes, como se o V tivesse entendido que, pela fim, acendia um caminho. Primeira vez depois de décadas, alguém ia chamar seu nome em voz alta. No sábado, os passos marcariam outra história. Mas o sábado ainda não chegara. E, enquanto a noite se alongava, Vinícius permaneceu ao lado da mãe, da advogada e da mulher que trazera a peça de uma infância perdida, sabendo que a próxima escolha poderia ser a que alterasse para sempre o desenho daquela casa.